Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Valdeir. Eu estou aqui no canal Caderno Jurídico para poder falar um pouquinho sobre fontes do direito penal. Mas antes de adentrarmos em fontes do direito penal, especificamente, a gente vai falar sobre o que é fonte. Você aí do outro lado precisa saber o que é fonte. Fonte é tudo aquilo que se origina, tudo aquilo que quer dizer, tudo aquilo que é criado, de onde se origina, onde começa, onde é criado alguma coisa, né? E as fontes do direito penal, elas são materiais e formais. As fontes materiais, ela quer dizer, ela é sobre quem pode criar o direito penal. Então essa é a fonte material. Fonte material é quem pode criar o direito penal. E a formal é a forma como a norma penal é criada, né? E o direito material ele vem quanto à criação, quem pode criá-lo, ele vem estipulado no inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Que eu vou ler aqui, que é importante a leitura desse artigo. Vamos lá. Artigo 22, inciso 1º. Estou procurando aqui na Constituição para os senhores. Vamos lá. Artigo 20, bens da União. Vamos lá. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre... inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Como vocês ouviram eu ler aqui, o terceiro item do inciso 1º, o direito penal tá relacionado, né? No inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Então, compete privativamente à União. E os estados, como ficam os municípios? Os municípios não podem, não há previsão legal. E os estados podem? Podem me perguntar se os estados podem. Quanto aos estados, tem uma exceção. Vamos lá no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único, ele fala que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Como vimos, então, somente mediante lei complementar ditada pela União é que se pode autorizar os estados, né? Pode-se autorizar os estados a legislar sobre matéria em direito penal, que está relacionado no inciso 1º. Contudo, é qualquer lei? Não é qualquer lei. Contudo, são somente normas de caráter local. Aqui, somente em questões específicas, né? Caráter local. Essa é a exceção que traz o parágrafo único. Ainda quanto às fontes do direito penal, é importante, já com relação às fontes formais, o que são elas? As fontes formais é como a norma penal é criada. Ela pode ser criada assim, ela tem duas características, duas fontes, né? Fontes formais, ela pode ser imediatas ou mediatas. As mediatas são as leis especificamente e podem ser criadas através de lei complementar ou lei ordinária. Já as fontes mediatas, elas são os costumes, elas são os princípios gerais do direito. Quanto a isso, surge uma indagação que é comum, que cai muito em concurso, sobre as medidas provisórias. Essas medidas provisórias, elas são consideradas, né, como as fontes do direito. Olha, as medidas provisórias elas têm forças de lei
elas são editadas especificamente pelo presidente da República, mas elas não são leis. Elas têm forças imediatas de lei, mas elas não são leis. As medidas provisórias, para elas serem leis, ela tem que passar pelo crivo do legislativo. Ela é passada posteriormente, né, após elas serem editadas, e pelo legislativo. Se o legislativo aprová-las e posteriormente ser sancionadas, elas viram leis. Mas até lá elas não são, elas têm forças de leis, mas não são consideradas como leis. As medidas provisórias são estipuladas no artigo 62 da Constituição Federal, que eu vou ler agora para os senhores e senhoras, né? Vamos lá, artigo 62 da Constituição Federal. Artigo 62, estou procurando aqui, 42, artigo 62 da Constituição. Vamos lá. Artigo 62. A Constituição é longa. 57, 59, 62. 62, 66, passei, rapaz. Minutinho, só que nós já chegamos lá. 62, olha lá. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, o presidente ele pode criar, né? Desde que seja em caso de relevância e urgência. Em matéria penal, ele pode? Vamos lá, o que fala o parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Vamos lá no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62. Ele fala relativo a... Aí tem a linha A e a linha B, que é a que trata especificamente do direito penal. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativo a linha B, direito penal, processo penal e processo civil. Então, como os senhores verem aí, podem ver, é vedado a edição de medidas provisórias da matéria penal. Então, a medida provisória, como eu disse, ela tem força de lei, mas não é lei. Então, ela não é considerada como fonte material do direito penal, né? Esse aí foi a gente passou rapidamente sobre as espécies de fonte, né? Que é a material, a formal. Resumidamente, a material é quem pode criar a lei penal, né? Que no caso é a União, podendo ela delegar mediante lei complementar para os estados, né, em matéria específica, não é qualquer matéria. O estado, eu quero fazer. Não pode. Não é dessa forma que funciona. Resumidamente, formal, tem a imediata e a mediata. A imediata é a lei no sentido estrito, e a mediata são os costumes, princípios gerais do direito, matéria administrativa, né, tudo aquilo que influencia na criação da lei. Tá bom, gente? Grande abraço. Espero que vocês tenham aproveitado aqui essa breve explanação. Logo voltaremos com outras matérias aí. Forte abraço. Fiquem com Deus.